Josué, capítulo de número 23, o verso de número 6, verso de número 7, para a nossa meditação nessa noite. Você podendo, se coloca de pé. Você não tendo o exemplar da Bíblia, você acompanha aí no telão, e nós vamos assim meditar nesses minutos que nos resta, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Josué capítulo 23, verso de número 6, diz assim: Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis a estas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis, mas ao Senhor, vosso Deus, vos achegareis, como fizestes até ao dia de hoje. Pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações, e quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até ao dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o mesmo Senhor, vosso Deus, o que peleja por vós, como já vos tenho dito. Portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor, vosso Deus, porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto dessas nações, que ainda ficou convosco, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e elas a vós, sabei certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir essas nações de diante de vós, mas vos serão por laço, e rede, e açoite a vossas costas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais dessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Aleluia! Tome o teu assento, por gentileza, e vamos meditar nessa palavra, que Josué, ele está aqui deixando para as tribos de Israel, que estão ali diante de Josué, em que eles estão agora para tomar posse da terra, na divisão das terras em que Josué está fazendo. As 12 tribos. E eu quero começar aqui, ministrando algo ao teu coração, dizendo, subordinado ao tema, não negocie com o inimigo. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, não negocie com o inimigo. Não há negociação com o adversário, irmãos. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 1, verso 16, ele diz assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Não me envergonho do evangelho de Cristo. Nós estamos vivenciando tempos, e você está ciente disso, que vocês têm acompanhado aí pelo YouTube, pelas notícias, em que o evangelho, infelizmente, muitas igrejas e muitos líderes que estão à frente desses ministérios, eles têm facilitado o evangelho. Eles têm, nos dias atuais, feito com que a salvação venha a ser algo muito fácil para obter. E isso não é verdade. O evangelho
ele é conquistado todos os dias e precisa da minha atitude, do meu sacrifício, do meu abrir mão todos os dias para agradar ao Senhor Jesus. Glória a Deus. E infelizmente há muitos líderes que têm pregado o evangelho, a teologia da prosperidade, em que todos têm que ser muito ricos, muito milionários, porque senão não tem Deus na vida deles. Infelizmente há igrejas que têm banalizado o culto ao Senhor. E Paulo, ele escreve aos Romanos dizendo: eu me alegro desse evangelho. Eu não me envergonho desse evangelho. Mas infelizmente há muitos aí que estamos envergonhando. Estamos tristes, estamos envergonhados, nos sentimos envergonhados em falar que somos cristãos. Porque quando falamos que somos cristãos, as pessoas já olham e vão logo nos taxar e dizer: você também faz como aquelas outras igrejas estão fazendo? Igrejas que às vezes chegam a colocar, como eu fiquei sabendo, o culto da unção da Kombi, em que o cristão paga para entrar dentro daquela Kombi, para ali sentir a presença de Deus. Pessoas, igrejas e líderes que compram centenas e centenas de vassouras para varrer e dizem que aquelas vassouras são vassouras santas, ungidas, e que cada um compra ela, paga um certo valor e leva consigo essa vassoura. Que evangelho é esse? Que cristianismo é esse? Em que líderes estão negociando o evangelho com o cristão. Se ele tem um dízimo alto, então ele merece um cargo. Se ele dizima, se ele é dono de uma empresa, eu vou colocar ele como um dos líderes. Que evangelho é esse? Evangelho que tudo pode? Evangelho da porta larga? Evangelho que não se cobra, não se confronta mais o servo, o ouvinte? Não pode confrontar porque não dá ibope. Evangelho que se prega em muitas igrejas hoje que dá nojo. Um evangelho facilitando e dizendo que Deus aceita você a si mesmo. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus, ele aceita o pecador, mas Deus abomina o pecado. O pecador, ele é bem-vindo. Aleluias. Mas o ato do pecador, a atitude daquele homem, aquilo é abominável aos olhos do Senhor. E hoje em dia se prega que se pode. É uma porta larga. Não se fala da porta estreita. Porque a porta estreita é uma porta que é difícil acesso. Esposo não leva a esposa segurando na mão. A mãe não arrasta o filho com ela na porta estreita. Porque a porta estreita, a salvação, ela é individual. Individual. Cada um de nós temos que carregar a nossa cruz. Não adianta queremos levar o evangelho de qualquer maneira, como se prega, não tem problema. Pode, não há, Deus entende a sua situação. Ninguém chegará ou ninguém terá desculpa diante do Senhor. Não tem como negociar o evangelho. E nessa noite eu quero falar sobre isso ao teu coração. Não negocie a tua fé. Não negocie a palavra de Deus com nada. Aleluia. Ainda se houver ou aparecer um anjo de luz pregando outro evangelho, não ouça. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Se estiverem dizendo que tem milagre ali, milagre acolá, não vá até lá, porque Deus é Deus que fala aqui. Tem pregado o evangelho, as pessoas têm pregado um evangelho, irmãos, que entristece. Um
evangelho que está anulando o sacrifício da cruz. Então não foi necessário aquele sacrifício de Jesus. O sangue derramado ali naquele madeiro. Se o homem pode viver uma vida de pecado, se o homem pode viver uma vida de prostituição, se o homem pode fazer tantas coisas, porque Deus entende. Josué está diante de uma congregação e está dizendo para eles, olha, Deus está dizendo para vocês se esforçarem para guardar a sua palavra, para não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, para não ir atrás de qualquer conversa de doutrinas vãs, de conversa da carochinha. É para guardar a palavra do Senhor, para meditar nesta palavra, porque é este Deus que vai te dar vitória. No início do livro de Josué, o Senhor fala com Josué, dizendo o quê? No capítulo 1, Josué, esforça-te, Josué. Tendes bom ânimo, Josué. Do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Guarda a minha palavra, Josué. Medita nela de dia e de noite, se queres ser bem-sucedido, se queres triunfar. Guarde a minha palavra, Josué. E eu estou aqui nessa noite para te dizer, guarde a palavra de Deus no teu coração. Não desvie, esforça-te. Guarde a palavra do Senhor. Não fica olhando e se moldando com as coisas deste mundo. Mas guarde a palavra do Senhor, porque o que ela diz que é certo, e o que ela diz que é errado, e sempre continuará errado. A porta é estreita, requer sacrifício. Eu preciso guardar a palavra do Senhor, eu preciso obedecer a palavra do Senhor. O Senhor está dizendo para essa nação, o Senhor está dizendo através de Josué, olha, não vos mistureis com os povos dessa terra. Não dê vossos filhos às filhas deles. Não vos negocieis com eles, porque isso não vai me agradar. É isso que o Senhor está dizendo, olha, não vos mistureis. Obedeça a minha palavra, porque até hoje tenho eu dado vitória para vós. É isso que o Senhor diz. Até hoje tenho eu operado milagres em vossas vidas. Tenho eu tirado vocês do Egito, tenho eu operado milagres, tenho eu sustentado vocês e continuarei sustentando vocês se vocês guardarem a minha palavra. Se vocês guardarem a minha palavra, meditarem nela de dia e de noite, não se desviarem para a direita e nem para a esquerda, não se misturar com as outras nações pagãs, eu continuarei dando vitória para vocês. É isso que o Senhor está dizendo, olha, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei com vocês hoje. É isso que o Senhor está dizendo, a palavra dele é para hoje. Do mesmo jeito que eu dei vitória para Moisés, eu dei vitória para Josué, eu estou dando vitória para você, mas você precisa, igreja, guardar a minha palavra. Você não pode se moldar ou trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, porque a minha igreja é santa. Amém, Jesus. Aleluia. E aí você olha e você encontra as pessoas fazendo da igreja um local, um clube. Você encontra pessoas fazendo da igreja do Senhor um local de bagunça. Não é diferente do tempo de Jesus, em que o templo estava abandonado, em que quando Jesus ele chega ali, eles estão fazendo um comércio na casa, que era suposto casa de oração. Jesus chega ali, eles estão ali, os cambistas, fazendo negócio, vendendo, comprando animais. Imagina a sujeira que não estava dentro do templo. Jesus, ele quebra aquelas mesas, joga aquelas coisas no chão, e ele diz, a minha casa é chamada casa de oração.
papel de covis de ladrões, de corruptos, de mercenários. Infelizmente, você olha para as notícias e você vê decepções no meio evangélico. Cantores que hoje, para cantar em uma igreja, eles querem 40, 60 mil dólares. Pregadores, eu não sou contra a pessoa ser abençoado, mas eu quero que você entenda que tudo tem um limite. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, irmão. E eu não posso me envolver com as coisas desse mundo, eu não posso me embaraçar com essas coisas. Pessoas que estão comprando templos milionários, jatos, e tem agora pessoas para guarda-costas. A igreja se tornou, no meio dessas pessoas, um meio de ganhar dinheiro e de enriquecer. Porque quando se prega uma palavra assim, de porta estreita, contra o homossexualismo, contra essas tendências que o mundo tem tentado implantar e dizer para o povo de Deus que é normal, não dá ibope. Não alegra os corações. Pastores se divorciando. Pastores deixando a esposa que casou-se há 30 anos atrás e agora abandona ela por uma menina mais jovem. E a igreja, certas igrejas aceitando isso. Eu me envergonho desse tipo de evangelho. Porque o evangelho verdadeiro, nós conhecemos, está na palavra do Senhor. Em que Deus não prometeu riqueza, Deus prometeu para mim, para você, salvação e vida eterna. Como foi dito aqui na escola dominical, prosperidade é consequência da minha vida com Deus. Abundância na minha casa, na minha vida, é consequência da minha fidelidade com Deus. Eu guardo a palavra dele e ele me honra. Eu guardo a palavra dele, eu obedeço a palavra dele e ele derruba o adversário diante de mim. Essa é a palavra de Deus. Eu não posso negociar, eu não posso arrumar um meio, uma estratégia, eu vou fazer alguma coisa, como muitas pessoas eu vejo, eu vou mudar o nome da igreja, eu vou colocar um nome agora diferente, eu vou mudar o horário, eu vou mudar isso. Eu não preciso de estratégia, você não precisa de estratégia, a nossa vitória está no Senhor Jesus. É Ele que faz, é Ele que vai operar. E nós olhamos e vemos pessoas menosprezando o evangelho. Batismo agora, como eu vi há poucos dias, já não é mais por imersão dentro de um tanque, não. É descendo num toboágua assim e caindo dentro da piscina. É mais gostoso. É legal. O pastor abraça a ovelha e os dois descem e caem lá dentro da água. Está batizado. Que evangelho é esse? Em que pessoas gastam 40 mil reais por um programa de televisão, 60 mil reais, enquanto muitas pessoas sérias precisando de uma ajuda, igrejas missionárias no próprio Brasil precisando de recursos e não tem. 60 mil para um programa no ar, e entre líderes evangélicos estão brigando por esse horário. Ele dá 40, eu dou 60. Mas eu quero estar na frente dele. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que pessoas, você pensa que eles conhecem a ovelha? Que eles sabem quem é aquela pessoa? Pensa que ele vai na tua casa? Pensa que ele vai fazer o seu casamento? Você que não procura um pastor bem simples para ele fazer o seu casamento. Porque se ele for fazer o seu casamento, ele vai cobrar. Que evangelho é esse? Em que se faz um culto na igreja e depois eles vão todos para uma boate comemorar. Vão festejar. É a balada gospel. Que evangelho é esse?
em que as pessoas usam o púlpito do Senhor para benefícios próprios, irmãos. Nós estudamos na escola dominical, Deus nos chamou não para agradar a homens. Deus nos chamou para agradar a Ele. A tua obra tem que agradar ao Senhor dos Exércitos, do Todo-Poderoso. Porque agradar a homem é fácil, irmão. Mas agradar a Deus exige verdadeiramente uma santidade diante desse Deus. E Josué está dizendo, olha, vocês guardam a palavra do Senhor e as bênçãos continuará sobre vossas vidas. Aleluia. Eu vou continuar abençoando vocês, eu vou continuar fazendo a semente de vocês dar 100 por um. Um de vocês, um homem de vocês perseguirão 1000. Se vocês guardarem a minha palavra. Se vocês permanecerem em mim, eu estarei em vós. Mas as pessoas não querem guardar a palavra. As pessoas não querem observar as Escrituras. As pessoas estão distorcendo aquilo que está sendo dito pela palavra de Deus. Não, aquilo foi para aquele tempo, pastor. Aquilo foi para aquela época. O senhor está enganado. A palavra do Senhor, ela é para todos os dias da nossa vida. Amém. Aleluia. Todos os dias. Ela se renova todos os dias. Amém. Glória a Deus. E o Senhor, a única coisa que o Senhor está dizendo, obedeça a minha palavra. Faça a minha vontade. Cumpra os meus mandamentos. E não vai ter muito esforço na tua vida, eu vou abençoar você. Você faz, eu farei também para você. Eu irei mudar a tua história. Não vos mistureis com os povos dessa terra. Mas aí, irmãos, o crente, ele é daquele tipo, ele vai aonde chamar ele. É no centro macumba, ele vai, não, eu vou. Deus é comigo, irmão. A Bíblia nos fala, fugir da aparência do mal. Dá volta, foge. Não, eu vou, foge. José fugiu de uma cilada. A mulher foi lá, agarrou ele, tentou. Se ele fica, ele peca. Mas ele fez o quê? Ele fugiu. Ele correu. Tô fora. Mas aí o crente, ele é o crente que se acha, o crente Sansão. Não, eu vou lá, porque Deus é comigo. E aí o que aconteceu com Sansão? Você sabe da história. Eu vou lá, e quando ele achou, eu vou sair como das outras vezes. O Espírito de Deus não estava mais sobre a vida dele. Ele foi envergonhado, perdeu as vistas. Seu cabelo foi cortado, raspada a sua cabeça. Irmãos, não pense, tem situações que você tem que fugir delas. Tem situações que você não tem que se misturar com elas, com pessoas. Porque isso pode me levar a pecar. Isso pode fazer com que eu venha me relacionar com pessoas que venham fazer eu transgredir aquilo que Deus me disse. Pessoas que podem tentar me levar para entender ou ter uma outra visão concernente a obedecer a Deus ou não. E eu não posso trocar, eu não posso negociar. Deus disse, é meu. Deus disse, essa família é tua. Cuida dela. Cuida dela. Não deixe as coisas ficarem difíceis, piorarem. Cuide dela. Obedeça a palavra. Sim. Porém, Israel não fez isso. A nação de Israel não fez. E não foi falta de aviso. E muitas pessoas pecam e não é por falta de aviso. Não é isso? O filho faz coisas erradas, não é porque o pai ou a mãe não disse. O cristão peca, não é falta de uma mensagem, não. É por isso que a palavra do Senhor diz que ninguém vai ter desculpa diante do Senhor. Ninguém vai poder
chegar diante do Senhor e dizer, olha, ninguém me falou, ninguém me esclareceu. Não. As pessoas pecam por falta de conhecimento, pecam por sem vergonhice, pecam porque não querem obedecer a palavra de Deus. E depois querem bênção. Josué está alertando ao povo, dizendo, olha, vocês, a bênção está aí. É só obedecer a palavra do Senhor. Obedeça e eu faço chover sobre a tua vida. Aleluia. Porém, a nação de Israel não fez. Se você acompanha alguns versículos comigo, em Juízes, capítulo de número 1, do verso 19, você percebe que a nação de Judá despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale. Judá não expeliu os moradores do vale. Você pega o verso 21, está escrito, e os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Você pega o verso de número 27, está escrito, nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Seá. Você olha o verso de número 29, tampouco expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Gézer. Verso 30, tampouco expeliu Zebulon os moradores de Quitron. Verso 31, tampouco Assé expeliu os moradores de Aco. 33, tampouco Naftali expeliu os moradores de Bet-Sem. E por aí adiante você encontra, eles não pôs para fora, eles não expeliu os moradores da terra, mas eles os fizeram tributários. Sabe de uma coisa? Nós vamos negociar. O mundo tem um ditado no mundo que é, se você não pode com eles, já se ajunte a eles. O mundo é assim. Não, você não aguenta, se une a eles. Aqui, na palavra do Senhor, preste atenção, era para eles expelir, exterminar, acabar, não negociar com o inimigo. Deus não quer que você venha negociar com o adversário. O Senhor disse que vai te abençoar. E a palavra do Senhor está acima de qualquer coisa. Você não precisa negociar. O Senhor disse que a tua casa será abençoada. Então a tua casa será abençoada. Guarde a palavra de Deus. Aleluia. Não negocie. Não deixe entrar certas coisas na tua casa. Não permita certas coisas acontecer na tua vida. Não aceite. Não negocie, não, eu vou dar isso, porque ele vai ficar mais tranquilo, é o meu filho, vai acalmar. Não negocie. Essas nações não expeliram, pelo contrário, vamos fazer o seguinte, olha, nós conseguimos a maior parte da terra e vocês vão pagar imposto para nós. Todos os meses eu venho aqui e vou pegar um certo valor com vocês. Vocês estão vivendo na nossa terra, mas vocês podem ficar aqui no meio, não tem problema não. E o Senhor havia dito o que para eles? Não vos mistureis com estes povos. A nação de Israel não ouviu. Se misturou. E aí o que aconteceu? Foram levados para o cativeiro. Porque o Senhor havia dito, se vocês se misturarem com eles, eu vou retirar a minha mão de cima de vós. Eu não vou vos abençoar como outrora. Mas se vocês guardarem a minha palavra, eu continuarei vos abençoando. Vos abençoando. Isso é uma escolha, irmão. É uma decisão que nós temos que tomar. A Bíblia nos fala em Êxodo, só para finalizar agora essa mensagem. Por diversas vezes, em Êxodo capítulo 8, verso 1, Êxodo capítulo 8, verso 20, Êxodo capítulo 9, verso 1, Êxodo capítulo 9, verso 13, Deus está dizendo à nação de Israel assim, para Faraó, Moisés, diga a Faraó, para deixar o meu povo vir me adorar. Eles estão no cativeiro e Faraó não permite, Faraó não deixa. E cada vez que Faraó, ele não permitia, uma praga acontecia no Egito. E Deus dizia,
diga a Faraó que permita que o meu povo saia para me adorar. Os versículos mais à frente diz que Faraó começou a negociar com Moisés. Disse para ele, olha, é o seguinte, vai só os homens. E Moisés disse, vai a minha casa toda. Não vai só os homens e as mulheres. Deixa as crianças, deixa os animais. Moisés disse, não, é a minha casa toda. Nenhuma unha vai ficar aqui. Toda a minha família vai adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O inimigo ele vai tentar negociar com você. Eu vou facilitar algumas coisas. Não tem negociação com as trevas. Você é luz, treva é treva. Aí a palavra do Senhor nos diz em Êxodo 20, verso 8, diz, então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhe, ide, servi ao Senhor, vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse, havemos de ir com os nossos meninos, e com os nossos velhos, e com nossos filhos, e com nossas filhas, e com as nossas ovelhas, e com os nossos bois, havemos de ir, porque a festa do Senhor temos. Verso 24, então Faraó chamou Moisés e disse, ide, servir ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Mas Moisés, ele disse, nenhuma unha vai ficar aqui. Eu não tenho que negociar com você. Vamos colocar de pé. Olha para o teu irmão e diga para ele, nós não vamos aceitar nenhuma palavra do inimigo. A vitória é nossa. O inimigo, irmão, ele fica tentando fazer medo no povo de Deus. E o cristão que tem medo, o cristão que fica, mas o negócio ficou um pouco mais estreito, pastor. Irmão, é o inimigo tentando fazer uma ruaça, tentando levantar poeira. E você tem que chegar e se colocar na posição, como disse o apóstolo Paulo, resistir a ele e ele fugirá de vós. Só maior que está em mim, não quero saber. Você está rodeando aí, você está rosnando aí, parecendo um gato, ó, você sai fora, porque o meu Deus é maior. Não vou negociar, não tenho negócio contigo. A minha casa é do Senhor Jesus. Ela talvez nem todos estão servindo, mas vão servir ao Senhor, porque eu creio no agir do meu Deus. Determinação, posicionamento, é dizer, eu não negocio com o mundo, não negocio com as trevas. A minha família, e como Moisés disse, o gado vai, os velhos vai. Se é outras pessoas negociam, deixa os velhos aí, deixa os velhos aí. Larga a mão dos velhos. Não, mas Moisés disse, os velhos vão. As mulheres, os meninos, as meninas, a ovelha, é todo mundo, o jumento, é a galinha, vai todo mundo. Porque o culto é para o Senhor. O culto é para o Senhor. Não negocie, não negocie. Não negocie. Acabe vai tentar roubar a tua vinha, como disse com Nabote. Vou roubar a tua vinha, vou negociar com você. Sabe o que o inimigo faz? Como fez com Nabote. Sabe uma coisa? Eu gostei da tua vinha. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma vinha melhor. Proposta indecente. Você gostou da minha vinha, você gostou do meu carro, e você me dá um carro mais novo que o meu, e um novo, esse aqui é meu. É meu. Não tente negociar. Não, eu vou te dar outra vinha, Nabote. Uma vinha melhor que a sua, porque eu vou destruir a tua vinha e vou fazer uma horta. Vai comprar outro terreno. Foi o que Nabote falou com ele, essa terra aqui é do meu pai, o meu pai que me deu, é a herança do Senhor. Não negocio o que Deus me deu. Eu não negocio a minha família, eu não negocio os meus amigos, eu não negocio o meu trabalho, eu não negocio. Deus me deu. E é isso que você tem que fazer. Não negocie. É teu. Deus te deu. Deus te entregou nas tuas mãos. Lute por isso. Não negocie. Aleluia. Levante as suas mãos. Não negocie, não negocie. A sua promessa
precisa andar acompanhada com uma ação responsável sua. Vai acontecer. Se a sua ação for responsável, a bênção te pega, a bênção te abraça. A minha ação de servir ao Senhor. Oh, aleluia. Mas se a terra se seca pela chuva, Deus vai transformar deserto em manancial na tua vida. Você precisa crer. Mas não te atemorize, não fique preocupado, não temas. A abertura desse culto, não temas, o Senhor é contigo. Mas para isso, guarda a palavra dele em nome de Jesus. Guarde a palavra dele, medite nela. Qualquer riqueza, adore, as tuas bênçãos virão e me alcançarão. Coloque as suas duas mãos na tua cabeça e diz: as bênçãos do Senhor vão me alcançar. Elas vão me alcançar. Eu sou abençoado pelo Senhor. A minha casa é abençoada por Deus. Começa a dizer: a minha casa, os meus filhos, a empresa que eu trabalho é abençoada porque eu trabalho lá. Começa a dizer. Oh, aleluia. Começa a apresentar cliente querido. Senhor, visita ele, alcança ele, salva ele. Eu não abro mão dele, Senhor. Eu quero subir com ele, eu quero que ele encontre com o Senhor. Começa a dizer: Senhor, meu filho, a minha filha, a minha mãe, o meu pai, eu quero que eles tenham um encontro com o Senhor. Começa a dizer. Começa a dizer: eu não abro mão, Senhor, eu não abro mão. O inimigo tem prendido alguns familiares, mas eu não abro mão, eu vou lutar por eles. Começa a dizer. Começa a lutar, meu irmão. Não, eu ainda vou receber uma notícia. A minha mãe foi batizada, desceu as águas. O meu tio, o meu sobrinho deixou o homossexualismo, deixou o lesbianismo. Agora eles estão no caminho do Senhor. Eu não vou abrir mão, temos que orar por isso. Chega de casamento ser desfeito, chega de casamento não dar certo.